Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Jason e hoje vamos explorar juntos o fascinante processo de construção de ideias. Já se perguntaram como transformar suas ideias em palavras que prendam a atenção? Então, venham comigo. Antes de começarmos a escrever, precisamos preparar o terreno. Imagine que hoje nós vamos escrever o quê? Uma carta de reclamação. Primeiro, precisamos entender o propósito do que vamos reclamar. A quem se dirige a reclamação? É uma reclamação válida ou é algo descabido ao contexto? Essas perguntas são como as fundações de uma construção sólida, fornecendo direção e propósito à nossa escrita. O nosso exemplo de hoje vai usar a carta de reclamação, a carta de reclamação. Entretanto, esses são o passo a passo para qualquer tipo de texto que você venha a construir. Você tem que se perguntar sempre: propósito, destinatário, tudo isso faz parte do processo textual. Primeiro vamos preparar o terreno. Precisamos entender o propósito. Para fazer qualquer texto, devemos ter em mente qual é o propósito. Uma carta de reclamação, por exemplo, tem o propósito não apenas de apresentar um problema, mas deve ter o objetivo de encontrar ou exigir uma solução prática por parte de quem é ou foi responsável pelo problema em questão. A quem se dirige a reclamação? Nós temos que entender que quando você faz um texto, quando você sabe a quem se dirige, isso fará toda a diferença, pois a linguagem utilizada e o nível de exigência do texto será diferente. Estrutura. Como se trata de uma carta, nesse caso, deve-se sempre iniciar com a saudação cortês e formal. A linguagem também deve ser adequada ao contexto e não deve utilizar gírias ou palavras de baixo calão. O corpo do texto deve ser claro. Bom, uma carta de reclamação tem o propósito de apresentar um problema e de encontrar e exigir uma solução prática, nesse nosso exemplo. Sempre inicie com uma saudação cortês e formal. Cada texto tem uma forma adequada de iniciar. No caso da carta de reclamação, é necessário que você sempre inicie de forma polida, usando os pronomes de tratamento adequado a cada carga, a cada pessoa. Tá? O corpo do texto também deve ser claro. Qual é a reclamação? O que motivou a escrita? Quais providências devem ser tomadas? Apresente argumentos. Entenda que para que uma reclamação seja válida, ela tem que apresentar argumentos sólidos. Né? Que providências devem ser tomadas? Quanto mais detalhadas as informações, mais rápido será possível solucionar o problema. Mas tome cuidado. O excesso de informação desnecessária só fará ruído comunicacional e atrapalhará qualquer resolução. Tá? Os argumentos têm que ter sustentabilidade. Se você comprar um produto e não gostar da cor, por exemplo, não terá sustentabilidade argumentativa para reclamar de nada, pois é uma questão de estética, que você poderia ter controlado desde o começo. Agora, se você comprar um produto via internet e em seu pedido detalhar a cor, e essa estiver disponível e vier outra cor, você terá argumentos suficientes para dizer que não foi atendida em seu pedido. Então, entenda que a diferença é justamente essa. Você dá todos os subsídios e cobra por esses subsídios também. Em relação à linguagem, entender quem é o público-alvo de qualquer texto é fundamental para que você adeque a sua linguagem para melhor atingir seu objetivo. No caso de uma carta de reclamação, não é diferente. Entenda quem será o responsável por receber a sua solicitação. Não necessariamente você deve conhecer a pessoa em si, mas o perfil profissional da empresa pode te dar uma dica de como proceder, por exemplo. O excesso de informalidade, em alguns casos de formalidade, pode ser prejudicial para todo o processo. Por exemplo, um texto muito informal. Aí, mano, o bagulho veio todo errado e o número nem é esse. Como é que nós resolver essa parada? Isso não é adequado dentro de uma loja grande, por exemplo. Ou muito formal.
O aparato adquirido apresentou dimensões superfaturadas em relação às expectativas esperadas e às condições de alocação dentro do que se era esperado. Assim sendo, que se providencie a devida reiteração pecuniária sem ônus ao reclamante para que não se inicie projeção do membrar inferior sobre o sustentáculo de madeira de guarnição provisória. Ou você pode simplesmente dizer: olha, o aparelho veio grande demais e se não resolver eu vou chutar o pau da barraca. Basicamente é isso que esse texto diz. Mas demasiadamente formal vai ficar difícil para qualquer um entender. Tá? Como é que você poderia colocar de forma adequada as duas reclamações que falam sobre a mesma coisa? O tênis vieram na cor errada e com o número errado. Quando realizei o pedido, no site foi me solicitado que fornecesse esses detalhes e fui bastante claro quanto a isso. Assim sendo, peço que me reenviem um tênis com a numeração correta ou providencie o ressarcimento do valor pago. Viu? Muito mais simples, muito mais fácil, muito mais direto. E lembre-se sempre de fazer uma revisão no seu texto, pois muitas vezes nós escrevemos na pressa e alguns errinhos podem passar desapercebidos. Então, a carta de reclamação ela é simples, assim como qualquer outro texto. Tudo depende da sua prática. E se você chegou até aqui, parabéns! Lembre-se, a prática constante é a chave para o aprimoramento. Espero que tenha apreciado essa jornada conosco. Uma última dica: leia bastante. A leitura é o melhor exercício que você poderá fazer, tanto para uma boa interpretação quanto para construir seus próprios textos. Não subestime o poder que o hábito de leitura constante tem. Até mais!